Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Lembro-me como se fosse ontem. A noite estava amena, uma brisa suave flertando com as cortinas do meu escritório, onde papéis estavam espalhados, um testemunho do esforço do dia. Era uma daquelas noites comuns onde tudo parecia embebido em normalidade. Eu, Jack, um professor de 36 anos, estava perdido em pensamentos, não sobre teorias acadêmicas, mas sobre as marés turbulentas no meu casamento com Sarah, uma respeitada professora de 40 anos. Nossa casa, que antes era um refúgio de calor e risadas, agora ecoava com o silêncio de tensões não ditas. Lembro-me de caminhar pelo quarto, minha mente um campo de batalha de emoções conflitantes. Sarah e eu costumávamos conversar sobre tudo, murmurei para mim mesmo. Como chegamos aqui? O relógio marcava 8 quando meu telefone vibrou. Era a Sarah, seu nome iluminando a tela. Vou chegar tarde hoje, não me espere. Sua voz era cortante, um contraste agudo com o tom afetuoso pelo qual eu me apaixonara. Após encerrar a ligação, afundei na minha cadeira, o peso da nossa conversa tensa pesando sobre mim. A ideia de um jantar solitário era desagradável. Por impulso, decidi sair, buscando o consolo das ruas movimentadas da cidade. O café local era o meu destino, um canto aconchegante do mundo onde o tilintar das xícaras de café oferecia um ritmo confortante. Ao me acomodar em meu lugar habitual, meu olhar vagou, absorvendo as cenas familiares até pousar em um rosto novo. Ele tinha mais ou menos a minha idade, com um ar de confiança que parecia atrair a atenção sem esforço. Nossos olhares se encontraram, e ele acenou amigavelmente. Retribuí o gesto e me enterrei no meu telefone, tentando não me intrometer. Mas o destino, ou talvez mera coincidência, tinha outros planos. Ao levantar para pegar mais café, esbarramos um no outro. Oh, desculpe, gaguejei, estabilizando a xícara de café em sua mão. Sem problemas, ele respondeu com uma risada. Sou Alex. Acabei de me juntar ao corpo docente da sua universidade. Jack, estendi minha mão, e nos cumprimentamos, um aperto de mão firme e amigável. Havia algo instantaneamente agradável nele. Começamos a conversar, as gentilezas usuais trocadas entre novos conhecidos. Mas à medida que os minutos se transformavam em horas, nossa conversa se aprofundou. Então você deve conhecer a Sarah, mencionei casualmente, girando o café na minha xícara. Ah, a lendária professora Sarah, os olhos de Alex brilharam com reconhecimento. Ouvi muito sobre ela. Mente brilhante. A menção de Sarah trouxe um sorriso agridoce aos meus lábios. Ela é algo. Admiti, meus pensamentos se desviando para o amor que uma vez foi o destaque da minha vida. Eram quase 22 horas quando Alex olhou para o relógio. Como o tempo voa, ele comentou, vamos trocar números. É bom ter um colega com quem se conectar. Sem pensar duas vezes, concordei, e trocamos contatos. Parecia um gesto inofensivo, apenas dois colegas lançando as bases para uma futura amizade. Mal sabia eu que essa simples troca seria o catalisador de uma série de eventos que virariam meu mundo de cabeça para baixo. Caminhando de volta para casa, senti uma estranha mistura de contentamento e inquietação. O ar da noite estava mais fresco, as estrelas mais brilhantes, mas havia uma sensação incômoda no fundo do meu estômago, um prelúdio para a tempestade que estava prestes a atingir minha vida. De volta ao silêncio do meu escritório, encarei o contato de Alex no meu telefone. Apenas um novo amigo, tranquilizei-me, tentando afastar o sentimento perturbador. Mas, no fundo, eu sabia. Eu sabia que aquilo era o início de algo. Algo que desafiaria as próprias fundações do meu casamento, minhas crenças, meus valores. Fui para a cama naquela noite, envolto em um pressentimento. A quietude da casa parecia ecoar a turbulência dentro de mim. Enquanto eu estava lá, olhando para o teto, a gravidade daquela reunião aparentemente inocente no café começou a me atingir. Foi um erro, um deslize menor no grande esquema das coisas, mas, como logo aprenderia, até mesmo os menores erros podem ter consequências monumentais. Os dias que se seguiram ao nosso encontro no café pareciam se fundir um no outro. Cada manhã,
Eu acordava com um estranho senso de antecipação, imaginando se hoje seria o dia em que as coisas mudariam, quando a ruptura silenciosa entre Sarah e eu se consertaria. No entanto, cada noite, eu me encontrava de volta na cama, a distância apenas aumentando. Mergulhei no meu trabalho, esperando afogar a inquietação em minha mente. Aulas, seminários, consultas a estudantes, os ritmos habituais da vida acadêmica se desenrolavam, mas meu coração não estava nisso. Foi durante uma dessas tardes mundanas que meu telefone tocou com uma nova mensagem. Era Alex. Ei Jack, como vai? Que tal uma pausa para o café? Hesitei por um momento, depois digitei de volta. Claro, poderia usar uma pausa. O café havia se tornado nosso ponto regular. Era um acordo tácito, um lugar longe dos olhos vigilantes da universidade. Você parece que poderia usar uma boa conversa, observou Alex enquanto eu me sentava com meu café. É apenas, e coisas de casa, admiti, mexendo meu café sem entusiasmo. Ah, paraíso matrimonial, disse ele com um toque de sarcasmo. Me fale sobre isso. E assim, me vi desabafando minhas frustrações para Alex. Quanto mais conversávamos, mais parecia que ele me entendia, uma sensação que eu não experimentava há muito tempo. Nossas conversas começaram a se tornar um escape regular da realidade do meu casamento tenso. Uma noite, Sarah e eu tivemos uma discussão, mais acalorada do que o habitual. Era sobre começar uma família, um tópico que se tornará um ponto recorrente de discórdia. Eu simplesmente não acho que estamos prontos, Sarah, tentei explicar, mas minhas palavras pareciam atiçar as chamas de sua frustração. Então quando estaremos prontos, Jack? Quando, sua voz estava tingida de exasperação. Eu não sei, Sarah. Eu só, preciso de mais tempo, gaguejei, me sentindo acuado. Ela saiu do quarto num ímpeto, e o som da porta batendo ecoou pela casa como um veredicto. Naquela noite, sentindo-me mais sozinho do que nunca, mandei uma mensagem para Alex. Noite difícil. Sarah e eu tivemos uma grande briga. Sua resposta veio rapidamente. Lamento ouvir isso. Precisa sair um pouco. Sem pensar muito, acabei concordando em encontrá-lo para beber. A noite foi um borrão de luzes de neon, copos tilintando e risadas abafadas. O bar estava lotado, uma cacofonia de conversas e música, mas tudo parecia distante, como se estivéssemos em nossa própria bolha. Alex e eu conversamos sobre tudo e nada. Quanto mais eu bebia, mais me abria. Ele ouvia, acenando e ocasionalmente compartilhando suas próprias histórias. Havia uma facilidade em nossa interação, uma familiaridade perigosa que eu não havia percebido que estava se formando. Horas passaram, e o bar começou a esvaziar. O barman chamou para os últimos pedidos, e foi então que aconteceu. Um momento de tolice, um lapso de julgamento que eu viria a lamentar profundamente. Não me lembro de quem se inclinou primeiro, mas de repente, Alex e eu estávamos muito próximos, as fronteiras desfocadas. E então, nos beijamos. Foi breve, mas pareceu uma eternidade. O mundo parecia ter parado, e então desabou de uma vez. Me afastei, a realidade do que acabará de acontecer caindo sobre mim como uma onda fria. Eu não posso fazer isso, gaguejei, minha voz mal audível. Alex me olhou, uma mistura de surpresa e algo mais, arrependimento, talvez? Em seus olhos. Jack, me desculpe, eu não pretendia. Mas eu já estava pegando minha jaqueta, minha mente acelerada. O que eu tinha feito? A culpa foi imediata e avassaladora. Saí cambaleando do bar, o ar fresco da noite me atingindo como um tapa. As ruas estavam desertas, a cidade adormecida, alheia à agitação dentro de mim. Enquanto caminhava para casa, a gravidade das minhas ações pesava sobre mim. Cada passo se sentia mais pesado, carregado de culpa e medo. O que eu fiz? Sussurrei para mim mesmo, as palavras perdidas na noite. A casa estava escura quando cheguei, um lembrete sombrio da solidão que me esperava. Deitei na cama, olhando para o teto, os eventos da noite se repetindo em minha mente. O beijo, um momento de fraqueza, pairava sobre mim, uma nuvem escura ameaçando desencadear uma tempestade que poderia destruir tudo o que eu mais prezava. O sono me fugiu naquela noite. Revirei-me,
preso em uma teia de culpa e confusão. A primeira luz do amanhecer não trouxe consolo, apenas a clara percepção de que eu havia cruzado uma linha. Uma linha que não podia ser desfeita, um erro que não podia ser corrigido. A manhã após o beijo foi um retrato do caos. Minha mente era um turbilhão de culpa e confusão, cada segundo ticando um lembrete da linha que eu acabará de cruzar. A casa se sentia opressivamente silenciosa, cada cômodo ecoando com o peso da minha traição. Enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, cuidando de uma xícara de café que tinha mais gosto de arrependimento, Sara entrou. Ela parecia calma, composta, um contraste gritante com a tempestade rugindo dentro de mim. Bom dia, ela disse, sua voz desprovida do calor que eu tanto desejava. Bom dia, respondi, a palavra travando na minha garganta. Eu a observava enquanto ela se movia pela cozinha, cada ação sua deliberada e medida. O ar entre nós estava espesso com palavras não ditas, um testemunho silencioso do abismo crescente em nosso casamento. Eu queria falar, confessar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, eu ficava lá, mudo, a culpa me roendo. O relógio na parede continuava a avançar, cada segundo um lembrete da revelação inevitável que se aproximava. Sara me lançou um olhar, um vislumbre de algo, suspeita, talvez? Cruzando seu rosto. Tem algo errado, Jack? Ela perguntou, seu olhar penetrante. Balancei a cabeça, uma tentativa fraca de dissipar suas preocupações. Apenas cansado. Menti, evitando seus olhos. Mas a mentira pesava em minha língua, uma máscara pobre para a verdade que ameaçava transbordar. O dia se arrastou, cada hora uma luta para manter a fachada de normalidade. Na universidade, evitei Alex, a visão dele um lembrete doloroso da nossa indiscrição. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Durante uma reunião de professores, nossos caminhos se cruzaram. Nossos olhos se encontraram, uma troca silenciosa carregada de culpa e arrependimento. Rapidamente desviei o olhar, mas o dano estava feito. As sementes da suspeita haviam sido plantadas. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Sara na sala de estar, sua expressão ilegível. Precisamos conversar, Jack, ela disse, sua voz firme, mas fria. Meu coração afundou. O momento da verdade havia chegado. Sentei-me em frente a ela, preparando-me para a tempestade inevitável. Eu sei sobre o Alex, ela disse, suas palavras cortando o silêncio como uma faca. Senti meu mundo desabar ao meu redor. Sara, eu. Comecei, mas as palavras não saíam. Como eu poderia explicar algo que eu mesmo não entendia? Por quanto tempo, Jack? Ela perguntou, sua voz carregada de dor e traição. Foi só um beijo, gaguejei, a confissão saindo desajeitada. Juro que não significou nada. Os olhos de Sara se encheram de lágrimas, um testemunho silencioso da dor que eu tinha causado. Um beijo. Um erro. É só isso que precisa para jogar fora o que temos? Estendi a mão para ela, mas ela recuou do meu toque. Não, Jack. Apenas não. O ar entre nós estava espesso com palavras não ditas, cada uma um punhal no coração. Eu queria explicar, implorar por perdão, mas as palavras pareciam vazias, sem sentido. Você deveria ter vindo falar comigo, disse Sara, sua voz quebrando. Mas você escolheu ele. Abaixei a cabeça, a vergonha e a culpa esmagadoras. Me desculpe, Sara. Eu sinto muito. Mas o arrependimento não era suficiente. Não podia desfazer o beijo, não podia reparar a confiança que eu tinha estilhaçado. Sara se levantou, seus movimentos deliberados e finais. Eu preciso de tempo, Jack. Tempo para pensar, para entender se há algo para salvar. Ela saiu da sala, deixando-me sozinho com o peso esmagador das minhas ações. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, um lembrete agudo da distância que agora existia entre nós. Eu ficava ali, perdido em um mar de arrependimento, os eventos dos últimos dias se repetindo em minha mente. O beijo com Alex, as mentiras, a traição, cada memória um lembrete do dano irreparável que eu tinha causado. Conforme a noite avançava, a casa se sentia mais como uma prisão do que um lar. Cada canto, cada quarto era um lembrete do que eu tinha perdido,
do amor que uma vez preenchera essas paredes. Deitei na cama, olhando para o teto, a escuridão um pano de fundo adequado para a agitação dentro de mim. O sono era um sonho distante, inalcançável em meio ao caos dos meus pensamentos. A revelação do meu erro havia desencadeado uma série de eventos que eu não podia controlar, uma espiral descendente que ameaçava consumir tudo o que eu mais prezava. E enquanto eu estava ali, percebi a dolorosa verdade: as revelações mais difíceis são aquelas que trazemos para nós mesmos. Nos dias seguintes à revelação, a atmosfera em nossa casa mudou dramaticamente. O espaço entre Sara e eu parecia um abismo, amplo e intransponível. Nos movíamos um ao redor do outro como fantasmas, nossas interações reduzidas ao mínimo necessário. Lembro-me de uma manhã particularmente cinzenta. O céu estava nublado, refletindo o tumulto dentro de mim. Encontrei Sara na cozinha, de costas para mim enquanto servia café. O silêncio era opressivo, pontuado apenas pelo ocasional tilintar de uma colher contra uma xícara. Sara, comecei, minha voz mal ultrapassando um sussurro. Ela não se virou, sua linguagem corporal rígida e inflexível. O que é, Jack? Sua voz era fria, desprovida de qualquer calor que antes compartilhávamos. Eu acho que precisamos falar sobre o que aconteceu, disse, me aproximando. Ela finalmente se virou para me enfrentar, seus olhos duros. O que há para falar? Você fez sua escolha. Suas palavras doeram, um lembrete doloroso do erro que eu não podia desfazer. Sei que errei, mas por favor, precisamos tentar superar isso, implorei. Sara suspirou, um som carregado de fadiga e decepção. Superar isso? Como, Jack? Como se supera uma traição? Estendi a mão, tentando diminuir a distância física e emocional entre nós, mas ela recuou. Não, disse ela, incisivamente. A rejeição foi um golpe físico, deixando-me atordoado. Lutei para encontrar palavras, quaisquer palavras, que pudessem corrigir as coisas. Mas a verdade era que eu não as tinha. Meu erro desencadeou uma série de eventos que eu não podia controlar. Os dias se tornaram semanas, cada um lembrete doloroso do que eu havia perdido. Sara e eu éramos como estranhos compartilhando uma casa, nossas interações mecânicas e desprovidas de qualquer emoção. Então veio o dia que mudou tudo. Eu havia voltado da universidade, minha mente ocupada com uma palestra que eu havia dado. A casa estava silenciosa, assustadoramente. Encontrei Sara na sala de estar, sua postura rígida, um maço de papéis em sua mão. Jack, precisamos conversar, disse ela, sua voz firme, mais distante. Senti um nó se formar no meu estômago. O que houve? Ela me entregou os papéis, e conforme eu os examinava, meu coração afundou. Papéis de divórcio. A finalidade disso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Sara, você não pode estar falando sério, gaguejei, minha voz tingida de desespero. Estou falando sério, Jack. Pensei nisso, e é o único caminho a seguir, respondeu ela, seu tom resoluto. Mas podemos trabalhar nisso, fazer terapia, qualquer coisa, disse eu, os papéis tremendo em minha mão. Sara balançou a cabeça. É tarde demais para isso. Não posso estar em um casamento onde estou constantemente questionando se meu parceiro é fiel. A sala girava ao meu redor, a realidade da situação cai. Os dias se tornaram semanas. Então é isso? Você está desistindo de nós? Não é sobre desistir, Jack. É sobre respeitar a mim mesmo o suficiente para me afastar de uma situação que não é mais saudável para mim, disse ela, sua voz quebrando ligeiramente. Eu queria argumentar, lutar pelo nosso casamento, mas o olhar nos olhos de Sara me parou. Era um olhar de determinação, de uma decisão tomada após longa e cuidadosa consideração. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões legais e discussões dolorosas. A casa que antes parecia um santuário agora parecia um campo de batalha, cada cômodo um lembrete do amor que se transformou em cinzas. Mudei-me para um pequeno apartamento, um espaço austero e impessoal que ecoava com a solidão que eu sentia. Meus dias eram preenchidos com uma sensação de deriva sem rumo, o futuro um quadro em branco que eu não tinha desejo de preencher. As consequências do meu erro estavam completas. Eu havia perdido minha esposa, minha casa e uma parte significativa de quem eu era.
Deitado na cama todas as noites em branco que eu não tinha de teto, não conseguia deixar de repassar os eventos uma e outra vez em minha mente. Onde eu tinha errado? Como um momento de fraqueza levou ao desmoronamento de tudo o que eu prezava? As perguntas me assombravam, cada uma um lembrete do dano irreparável que eu havia causado. As consequências foram um remédio amargo para engolir, uma lição nas consequências das ações de alguém. E enquanto eu estava lá, sozinho na escuridão, percebi a dolorosa verdade: alguns erros são grandes demais para se recuperar completamente. As consequências daquela revelação foram como viver em um crepúsculo prolongado, onde o sol nem subia totalmente nem se punha completamente. Minha nova realidade era um pequeno apartamento escassamente mobiliado que ecoava com o silêncio da minha solidão. Ele contrastava fortemente com o lar que eu compartilhava com Sarah, agora uma memória distante tingida de arrependimento. Os dias se fundiam às noites com pouca distinção. Eu me sentava junto à janela, observando o mundo passar, as pessoas vivendo suas vidas alheias ao turbilhão que se tornará o meu. A universidade, antes um refúgio de busca intelectual, agora parecia um campo de batalha. Cada canto me lembrava do que eu tinha perdido, cada rosto um espelho refletindo meus fracassos. Foi durante um desses dias desanimadores que meu telefone tocou, tirando-me do devaneio. Olhei para a tela. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Atendi hesitante. Jack, é o Alex. Veio a resposta, sua voz um som familiar, mas indesejado. Eu me tensionei, as memórias inundando minha mente. O que você quer? Perguntei, lutando para manter minha voz firme. Eu soube do divórcio. E sinto muito, Jack. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, disse ele, suas palavras carregadas de arrependimento. Desculpa não muda o que aconteceu, respondi secamente, apertando o telefone. Eu sei, e assumo minha parcela de culpa. Mas quero ajudar, se você permitir, ele ofereceu. Ajuda. A palavra soava vazia. Que ajuda poderia possivelmente desfazer o dano que tinha sido feito? Ainda assim, parte de mim estava desesperada, agarrando-se a qualquer semelhança de apoio. Como você pode ajudar? Perguntei, ceticismo em minhas palavras. Tenho alguns contatos no meio acadêmico, em diferentes universidades. Talvez eu possa ajudar você a encontrar uma nova posição, um novo começo, sugeriu Alex. Um novo começo. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e tentadora. Vou pensar sobre isso, disse finalmente, encerrando a ligação com uma mistura de incerteza e esperança tênue. Os dias seguintes foram uma mistura de introspecção e indecisão. A ideia de começar de novo era assustadora, mas o pensamento de permanecer estagnado era ainda mais. Eventualmente, entrei em contato com Alex, iniciando uma série de eventos que pareciam um pequeno passo em direção à redenção. Ele foi fiel à sua palavra. Em semanas, ele organizou uma entrevista para mim em uma universidade em uma cidade vizinha. Era uma chance de reconstruir, de traçar um novo caminho a partir das ruínas da minha antiga vida. No entanto, o peso do meu passado era uma companhia constante. A ausência de Sarah era como uma sombra, sempre presente, um lembrete do que eu tinha perdido. Eu sentia falta dela, do som da sua risada, do calor da sua presença. A solidão era uma coisa tangível, envolvendo-me como um sudário. O dia da entrevista chegou, uma mistura de nervos e antecipação agitando meu estômago. Eu estava em frente ao prédio da universidade, suas paredes cobertas de eram um símbolo de novos começos. O painel foi cordial, suas perguntas incisivas, mas justas. Respondi da melhor forma que pude, minhas respostas uma mistura de academia praticada e paixão genuína pelo meu campo. As semanas passaram em um borrão de espera ansiosa até que a ligação finalmente chegou. Eu tinha conseguido o emprego. Alívio e uma sensação de realização me inundaram, um raro momento de positividade no mar de negatividade que se tornará minha vida. Mas a vitória foi breve. Logo que comecei a me estabelecer em meu novo papel, o impensável aconteceu. Fui chamado ao escritório do reitor numa tarde, a expressão em seu rosto sombria. Jack, sinto muito, mas temos que te dispensar, disse ele, suas palavras como um soco no estômago. O quê? Por quê? Gaguejei, incredulidade e pânico se instalando. É complicado, mas vem de cima.
Houve algumas preocupações com a sua história pessoal recente, explicou ele, evitando meu olhar. Soube então que a influência de Sarah havia alcançado mais longe do que eu poderia imaginar. Meu passado, pelo visto, era inescapável, um espectro que assombrava cada aspecto da minha vida. Saí do escritório atordoado, o mundo ao meu redor um borrão. O emprego havia sido mais do que apenas um trabalho, fora uma linha de vida, uma chance de recomeçar. E agora, havia-se ido, arrancado pelas consequências duradouras das minhas ações. As consequências daquela revelação eram uma paisagem de ruínas, um testemunho do poder destrutivo de um único erro. E enquanto eu me afastava da universidade naquele dia, o futuro parecia um caminho desolado, estendendo-se diante de mim, cheio de incertezas e ensombrado pelo passado. O capítulo da minha vida intitulado O Arrependimento começou com a lenta e dolorosa percepção de que as repercussões das minhas ações eram abrangentes e implacáveis. A perda do emprego foi um golpe avassalador, deixando-me cambaleando em um mar de incerteza e desespero. Meu apartamento, outrora um refúgio da tempestade, agora se sentia como uma prisão, suas paredes se fechando sobre mim a cada dia que passava. Eu passava meus dias sem rumo, as horas se estendendo diante de mim como um vazio interminável. O silêncio do apartamento era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ocasional zumbido do tráfego lá fora. A solidão era uma companheira constante, um lembrete da vida que eu tive e perdi. Uma noite, enquanto eu olhava pela janela para as luzes da cidade, meu telefone tocou, quebrando o silêncio. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Atendi, minha voz tingida de apreensão. Jack, é o George, veio a voz, hesitante e insegura. George, o catalisador de tudo que se desenrolou. O que você quer? Perguntei, minha voz fria. Soube do seu emprego. Eu me sinto responsável, disse ele, sua voz carregada de culpa. Você é, respondi secamente, a amargura evidente no meu tom. Quero fazer o certo, Jack. Deixe-me ajudar você a encontrar outra posição, ele ofereceu, um tom de desespero em sua voz. A oferta era tentadora, uma salvação na escuridão que se tornará minha vida. No entanto, parte de mim recuava com a ideia de aceitar a ajuda do homem que teve um papel na minha queda. Não sei, George, disse eu, minha voz carregada de dúvida. Por favor, deixe-me tentar consertar isso. É o mínimo que posso fazer, ele implorou. Concordei, mais por falta de alternativas do que por esperança real. George se pôs a trabalhar, usando seus contatos para encontrar possíveis oportunidades de emprego. Mas a sombra do meu passado pairava grande, um espectro que parecia impossível de escapar. Os dias se transformaram em semanas, e cada indicação de emprego terminava em decepção. As razões eram sempre vagas, mas a mensagem subjacente era clara: minha história pessoal era uma mancha que não podia ser apagada. O peso do meu erro era um fardo constante, uma pesada corrente que eu arrastava comigo. O arrependimento era palpável, um gosto amargo que permanecia na minha boca. Eu revivia os eventos repetidamente em minha mente, cada vez esperando por um desfecho diferente, sabendo o tempo todo que era impossível. Uma noite, enquanto eu estava deitado na cama olhando para o teto, a magnitude total do meu arrependimento me atingiu. Eu havia perdido tudo: minha esposa, minha casa, minha carreira. Tudo por causa de um momento de fraqueza, um lapso de julgamento. A realização foi esmagadora, uma onda de desespero que ameaçava me engolir. Eu me sentia como se estivesse me afogando, a água fechando sobre minha cabeça, deixando-me ofegante por ar. Na manhã seguinte, acordei para um céu cinza e nublado, o clima espelhando a melancolia no meu coração. Arrastei-me para fora da cama, a rotina do dia à frente parecendo uma tarefa intransponível. Enquanto eu tomava meu café, o telefone tocou. Era Sarah. Meu coração deu um salto ao ouvir sua voz. Jack, preciso falar com você, disse ela, sua voz distante, mas firme. Sobre o quê? Perguntei, minha voz mal ultrapassando um sussurro. É sobre o divórcio. Precisamos finalizar os detalhes, ela respondeu, a finalidade em sua voz como uma faca no meu coração. A ligação terminou, e eu fiquei sentado ali, o telefone ainda na mão, um sentimento de entorpecimento me envolvendo. O divórcio, antes uma possibilidade distante,
Agora era uma realidade, o último vínculo com minha vida antiga prestes a ser cortado. Nos dias que se seguiram, passei pelas formalidades, assinando os papéis e encontrando com advogados. O processo foi clínico, desprovido de qualquer emoção, um contraste gritante com o amor que uma vez definiu nosso relacionamento. E então, acabou. O divórcio foi finalizado, o último capítulo do nosso casamento fechado. Restei com nada além de memórias, uma coleção de momentos agora tingidos de tristeza e arrependimento. O arrependimento era uma companhia constante, um lembrete do custo das minhas ações. Ele me seguia por toda parte, uma sombra da qual eu não conseguia me livrar. E enquanto eu caminhava pelos dias, cada passo parecia uma jornada por uma paisagem do que poderia ter sido, um caminho repleto dos destroços dos meus erros passados.